Começando mais uma live da Banca Tatuí com 4 questões na quarentena. Eu já estou aqui com o meu cadernão pronto para anotar o que o Ricardo Rodrigues, da editora Experimentos Impressos, vai falar daqui a pouquinho conosco. Deixa eu convidar ele, já vi que entrou aqui. Experimentos Impressos. Enquanto está girando a coisinha aí, queria dizer para vocês que esta live é parte do Tatuí em Casa, série de ações que estamos fazendo envolvendo descontos de diversas editoras. Todos os pedidos vão com um conjunto de marcadores. Ganha também este zine do Rodrigo Okuyama. E também, uma coisa que a gente não tinha falado, eu acho até então, vai rolar um sorteio deste kit da editora A Margem Press. Então, todo mundo que fez alguma encomenda na Banca Tatuí vai concorrer a este kit e a um outro kit com livros da Lote 42. Bom, Ricardo, tudo bem contigo? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo perfeitamente. O pessoal do chat aí pode confirmar se o áudio está legal. De onde é que você está Maravilha. falando, Ricardo? Para quem não Eu tô sabe aqui. onde é que fica a sede da Experimentos Impressos. Então, Experimentos Impressos, ela fica na cidade de Canoas, que faz parte da região metropolitana de Porto Alegre. Então, é uma cidade exatamente vizinha mesmo, eu fico muito perto de Porto Alegre. Então, quando eu tô fora, assim, que eu tô em algum outro lugar, eu costumo dizer Porto Alegre ou região metropolitana mesmo de Porto Alegre, porque ninguém conhece Canoas, né? Mas, enfim, ela é uma cidade muito próxima, então eu tô bem do lado mesmo. É um sentimento para um guaibense muito compreensível, viu, Ricardo? Porque Exatamente. Sabe bem o que que é, né? Guaíba, para encurtar a história também, às vezes falar é Porto Alegre, né? Enfim, É mais fácil, né? mais fácil, mais fácil. O cenário da arte impressa independente, autopublicação e isolamento, ressignificação de materiais e a sobrevivência dos zines e livros são os assuntos que você vai falar com a gente, né, Ricardo? Isso aí. Antes de partir para eles, fala um pouquinho para quem não conhece, para quem está chegando agora, enfim, quem é esse moço, tudo. Uhum. Fala um pouquinho sobre experimentos impressos, o selo por onde saem estas publicações que eu vou mostrar aqui. Claro. Então, Experimentos Impressos é um projeto que eu criei no final de 2015. Na verdade, eu comecei a pensar no projeto nesse período, porque, pelo menos aqui no Sul, o movimento das feiras gráficas ainda era muito recente. Então, eles estavam começando a criar as feiras aqui em Porto Alegre, e eu estava começando a frequentar e percebi que ele tinha uma possibilidade muito legal de trabalho, né? Eu escrevo textos de ficção há bastante tempo, mas até então tudo que eu produzia ficava na internet, basicamente, em blogs, perfis de redes sociais. Então eu comecei a ver que ali tinha uma possibilidade de trabalho muito interessante, porque eu sempre fui muito a favor da materialidade do papel, então eu queria experimentar coisas. Então, né, em março de 2016, o projeto foi oficialmente criado. Basicamente uma editora de autopublicação. Até o momento eu trabalho apenas com o meu próprio material, embora eu tenha planos de produzir material de terceiros, pelo menos em médio prazo, mas até o momento é só o meu próprio trabalho. Então, é bem o que o nome do projeto fala, né? Eu criei isso para fazer experimentações. Então, eu faço muito trabalho manual, encadernação artesanal, tudo que tem a ver com esse universo, né? Então, por isso mesmo que as tiragens, consequentemente, também são bem baixas, geralmente. Uhum. Geralmente as tiragens são de quantos exemplares? É variável? Como é que você trabalha com isso, Ricardo? A maior parte das publicações eu costumo fazer uma tiragem teste de 10 exemplares, porque, enfim, eu vou produzindo, vou vendo, vou testando a receptividade, se aquele formato vai funcionar. Então, eu faço uma tiragem de 10 exemplares por segurança. Algumas coisas Uhum. que eu, enfim, possa ter uma ideia de que vai funcionar, eu faço uma tiragem maior, ou de 50 exemplares ou de 100. Tá? A tiragem maior que eu trabalhei até hoje foi de 200 exemplares, que na verdade, assim, só para também abrir um parênteses, né, eu nunca produzo essa tiragem toda de uma vez só. Eu vou fazendo isso aos poucos, de 10 em 10, talvez, enfim.
E então tem alguns livros que eu ainda estou trabalhando tiragem há 2 anos, por exemplo. Um dos livros que tu mostraste aí, que é o Atlas de Anatomia, tem uma tiragem de 200 exemplares. E eu comecei a publicar em 2017 e agora que eu estou quase terminando a tiragem. Então é um livro que vai sendo feito bem aos poucos, em função do próprio processo ser um pouco mais demorado. Então é um livro que demanda mais tempo mesmo para esgotar. Lindo livro, todos muito lindos, né? E só para mostrar para o pessoal, então, te permite fazer esses detalhes, que eu não sei se no vídeo, bom, né? Por isso que é Uhum. legal, por isso que é tão legal o impresso mesmo, por isso que são tão legais É, as feiras de publicação impressas, né? Mas aqui, não sei se o pessoal está dando para perceber aí, mas tem as costuras dessa ferida aqui na capa do isso. Anatomia, né? Toda a Então coisa da é mais ou menos costura, o carimbo, né? como se fossem pontos, né? De uma ferida e tudo Aham. mais. Então, é Isso, esse tipo de cuidado manual, artesanal, que tu tá te referindo aí, uhum. fazer de pouco em pouco. Exatamente. Então, Fazer tá um aí. por um, então por conta disso, eles também acabam tendo até uma certa singularidade. Nunca nenhum vai ficar exatamente igual ao outro, né? Por conta desses acabamentos manuais, enfim. Então, acho que para mim esse é o grande lance todo do projeto, né? Uhum. Tá sentindo muita falta das feirinhas, das feirinhas e Bastante, feironas? bastante. Eu estava conversando com amigos, inclusive, esses dias, e a gente já estava super na rotina das feiras gráficas. Eu tenho feito esses eventos desde 2016, né? Então, para mim, todo mês, basicamente, tinha alguma função de evento. Então, eu estava sempre trabalhando na produção de alguma coisa, sempre planejando uma viagem, fazendo reserva, enfim, é toda aquela movimentação que dá trabalho, mas que a gente gosta muito de fazer, porque é uma coisa muito importante para o trabalho da gente, né? Então, com certeza, está fazendo muita falta por todos esses aspectos, não só pela coisa de circular o trabalho, como também pela convivência com outros produtores, né? Então, a gente tem sentido muito mesmo. Bom, é um dos tópicos que a gente vai abordar no final das contas aqui, né? Mas então, para Aham. começar o cenário da arte impressa independente, o que você queria nos trazer ao apontar esse tópico aqui? Quer falar imagino, do teu trabalho e tudo, mas do cenário como um todo que Uhum. tem. A gente está no meio de um grupo, não dá para chamar de movimento, né? Uhum. Porque não nada mal, mas acaba tendo um cenário muito rico aqui no Brasil, né, Ricardo? Sim, sim. Até antes mesmo de falar de como isso está funcionando agora, é importante a gente dizer, né, que, na verdade, fazer alguma coisa de forma independente, publicar de forma independente, não é uma coisa exatamente nova, né? A gente tem gente trabalhando por conta própria há bastante tempo mesmo, seja experimentando publicação, conteúdo de zine. Então, a gente tem produtores mesmo há bastante tempo atuando. Eu acho que a gente tem esse, digamos assim, esse status de novidade nos últimos 10 anos, porque o próprio meio foi criando mecanismos, digamos assim, de aproximação entre quem está fazendo e quem pode ter interesse em consumir essa demanda. Então a gente meio que criou o que a gente chama de um novo momento, mas que na verdade não é exatamente uma coisa nova, mas é assim um momento muito importante, porque a gente tem, eu acho que, eu estou falando até mesmo pela coisa das feiras gráficas, né, como principal ferramenta de aproximação, que eu acho que uns 10 anos, mais ou menos, que isso tem acontecido aqui no Brasil, em outros países. Então, isso aproximou, né? Trouxe essa coisa que muita gente não conhecia, que era a publicação independente e as artes gráficas de uma forma em geral. Então, isso foi construindo um momento novo, né? Entre aspas, digamos assim. E dentro disso, então, a gente teve todo realmente um movimento muito legal de pessoas que, assim como eu, né, perceberam que poderiam se publicar e ter um livro impresso pela primeira vez, sem que elas precisassem depender de todos os trâmites que é chegar até uma grande editora, né? Então a gente teve essa série de facilidades e o momento hoje é muito legal, ele ainda é muito crescente. A gente viu muita gente produzindo, muita gente compartilhando conteúdo e uma coisa que é também muito legal da gente falar é que esses pequenos grupos, digamos assim, né, publicando de forma independente, tiveram muito mais liberdade para abordar coisas e também dar voz para autores que talvez não conseguissem chegar até a vitrine de uma grande livraria.
Então a gente tem o pessoal LGBT produzindo conteúdo, autoras feministas, autores negros com muito mais espaço que antes a gente não encontrava com facilidade, talvez. Então acho que esse tem sido também o grande lance da autopublicação, da publicação independente como um todo. E, enfim, aí a gente vinha num movimento muito legal, assim, numa onda super crescente, e aí chegou 2019, que meio que deu uma estagnada, acho que no processo, porque a gente, aqui, né, falando no Brasil, começou a entrar num momento economicamente, politicamente mais instável. A gente não sabia como é que as coisas iam funcionar, que rumo que as coisas iam ter. Então a gente sentiu que, não digo até na questão da produção, mas talvez na coisa da distribuição, acho que as pessoas ficavam um pouco receosas de talvez consumir demais, a gente sentiu um pouco nesse quesito, mas ninguém parou de produzir, muito pelo contrário. As pessoas continuaram surgindo, coletivos, outros autores, enfim, o pessoal continua muito encarando a publicação independente como uma ferramenta muito importante. E isso, né, continuou mesmo agora que a gente está vivendo um outro momento de bastante incerteza, né? A gente começou um ano até bem interessante, a gente chegou a ter algumas feiras gráficas de circuito nacional, então estava tudo meio que se encaminhando para ser um ano super positivo, de talvez retomada, né, falando um pouco do ano passado. E aí veio toda essa história do coronavírus, enfim, cancelou todo o calendário que a gente tem para o ano, e aí a gente meio que ficou em off novamente, mas a gente está, enfim, tentando se adaptar a tudo isso, né? A gente tem conversado muito sobre. Vocês também estão vivenciando essa experiência de ter que fechar a loja física e aí o que a gente tem muito visto é isso, né? As pessoas estão percebendo o quanto é importante a gente trabalhar de forma coletiva, ter apoio de parceiros, né, como vocês, também trabalhar um pouco mais fortemente as próprias redes sociais, que por enquanto é o canal que a gente tem de se comunicar e de chegar até as pessoas. Então, é mais ou menos isso que eu tenho visto para o cenário independente hoje, né? Qual foi a última feira que você fez, Ricardo? E como foi ela? Então, foi assim, eu fiz 3 feiras só esse ano, na verdade, todas elas foram entre final de fevereiro e comecinho de março. Fiz a Parque Gráfico edição especial em Florianópolis, aí depois de comecinho de março eu estava na Excêntrica em Goiânia e uma semana depois eu fui para a Ladeira em Salvador. E é muito curioso quando a gente relembra esse momento, porque até então eu acho que a maior parte das pessoas, inclusive eu, ainda não tinham. Opa, eu acho que deu uma travada aqui para mim. Ricardo, se você está me ouvindo, não sei se o pessoal tá ouvindo também, mas eu acho que Deu uma deu aquele travadinha. girinho, deu uma travadinha aqui para mim. É, Então, só retomando, você falou, mas tá olha perfeito. que agenda intensa. Parque É, Gráfico em fiz a Parque Florianópolis, Gráfico Excêntrica em Goiânia e Ladeira em uhum, Salvador. Tudo em isso Salvador, do final de fevereiro ao começo de março, até pré-pandemia, quer dizer, começo de março. uma milhagem aí muito ampla, né? Você viajou É, sim, bastante foi num um. curto período de tempo aí com essa questão das É, publicações impressas. exatamente, foi bem. Hoje eu fico pensando nisso, na verdade. Como a gente não tinha muita noção, a gente não imaginava o quanto a gente estava exposto, enfim. Mas a gente não tinha casos, por exemplo, confirmados na Bahia, então a gente ainda não tinha a coisa da quarentena sendo comentada por lá, então chegou-se a cogitar que o evento fosse ser cancelado, mas o Instituto Goethe permaneceu com o evento aberto, né? Enfim, ainda não tinha nenhum decreto de prefeitura em Salvador, então a gente fez a feira lá, que foi no dia 15, foi dia 15 de fevereiro. E aí eu voltei para casa no dia 17 e aí que realmente fui me dar conta de tudo que estava acontecendo, que eu, enfim, o voo começou a ser cancelado para voltar para casa, aquela coisa, 3 conexões, foi bem complicado. E enfim, foi o último evento que eu fiz, assim, e ainda foi um período muito legal porque eu nunca tinha ido para lá, né, fazer feira.
Então era um público diferente, as pessoas ainda estavam comparecendo bastante para conhecer o trabalho das pessoas que estavam lá. E foi uma experiência legal, assim. Então esse foi o último evento que eu fiz, né, com experimentos impressos. E você falou que já teve problema em questão de voos e tal, ou seja, você pegou bem o começo Peguei, das restrições e tudo mais. Quase que você peguei fica começo. isolado em Salvador, é isso? Por pouco eu fiquei cancelado, por pouco eu fico por lá, porque meu voo foi cancelado e durante um dia todo eu não sabia quando que eu ia voltar para casa, porque não tinha data de voo confirmada, não conseguia falar com a companhia aérea, então eu estava bem stand-by em Salvador. Não que eu fosse achar ruim, porque Salvador é uma cidade muito bonita, mas enfim, de quarentena ninguém ia poder fazer nada, né? E É, aí, enfim, aí voltei para casa e desde então eu já fiquei em isolamento, né? Fiquei em restrição e me adaptando ao novo momento. Eu acho que por umas 2 semanas eu fiquei sem ter contato com nada do meu trabalho, eu não fiz nada realmente. Fiquei só assimilando o que estava acontecendo e pensando em como que eu ia tocar tudo isso adiante sem precisar parar, né, o trabalho. sim, sim, sim. Bom, então conta pra gente como é que você está tocando esse trabalho nesse período, enfim, continua esse raciocínio aí, Uhum. como é que está sendo levar a coisa toda. Então, ainda está sendo tudo bem novo, na verdade, né? Como eu te falei, eu fiquei, acho que umas 2 semanas parado, até porque eu não estava muito digamos assim, inspiração para trabalhar nas coisas que eu gostaria de fazer. Então, eu fiquei um tempo, né, sem fazer nada, só organizando algumas coisas aqui, à distância, né? Algumas pendências, enfim. E aí depois disso eu comecei a colocar tudo em prática, né? Do ano passado para cá eu não consegui trabalhar em quase nada novo, porque eu estava num ritmo bastante intenso de eventos e outros trabalhos, então eu não consegui produzir. Eu sentia muita falta de tirar os projetos que eu tinha da gaveta, assim, tinha muita coisa que eu queria colocar em prática. E eu consegui fazer alguma coisa no começo do ano, e aí quando eu voltei de Salvador, que eu já entrei para o isolamento, e depois que passou aquele momento inicial, eu comecei a tocar esses projetos, que eu acho que foi uma forma de fazer, enfim, de lidar com tudo isso também, e do meu trabalho não parar. Então eu fiz bastante coisa nessas últimas semanas, e aí agora eu estou começando a trabalhar para divulgar esse conteúdo novo. Mas é uma coisa bem legal que eu acho que tem a ver com um dos tópicos que a gente vai falar, ou não sei se a gente já pode misturar também, que é a coisa do isolamento, enfim. Muitas pessoas têm falado, né? Como é que eu vou lidar com essa questão agora? O que que eu faço se eu não tenho inspiração para trabalhar? Eu acho que a gente também não pode se pressionar a nada, assim. Ninguém é obrigado a criar coisas novas o tempo inteiro, nem ser totalmente produtivo. Eu acho que a gente deve se dar alguns momentos de ficar, né, falando mesmo para baixo, por que não? Porque é um momento difícil sobre vários aspectos, então se a pessoa não se sente bem e não conseguir criar, isso é absolutamente normal. Acho que as pessoas têm formas de lidar com isso muito diferentes, assim, como eu te falei, né? Eu fiquei aquele período sem fazer nada, depois eu comecei a trabalhar de volta, porque para mim é uma forma de lidar com isso, de trabalhar comigo mesmo, e, enfim, ter literalmente essa ocupação, né? Então, eu vou trabalhando aos Uhum. poucos nos projetos, vou pensando, vou fazendo anotações, vou maratonando as minhas séries, vou me dando esse tempo, que eu acho que é importante, né, nesse momento. Então, a gente precisa encontrar um meio termo para trabalhar, mas é coisa de tempo, cada um tem o seu mesmo. Ou seja, achar o seu equilíbrio para essa pandemia, né? Inclusive, eu estava É, até pensando nisso, e esse equilíbrio muda também, né? Você falou agora do que no começo ficou parado, né? Que não quis. Também imagino que você tenha ficado assustado com a questão dos voos e tudo, não deve ter sido uma experiência exato. É. agradável, né? E aí ficou 2 semanas mais lento em termos de produção e agora encontrou, mas Uhum, de repente amanhã ou daqui a meia hora ou semana que vem acelera ou para de novo, enfim, é isso, né? exato, Tentar achar o seu tempo sem da melhor maneira para exatamente. lidar com isso, né? Até porque eu acho que cada um tem uma realidade um pouquinho diferente de uma da outra, assim, né? Falando por mim, pela minha experiência pessoal, faz mais ou menos uns 2 anos que eu
abracei o projeto Experimentos Impressos como uma ocupação full-time, né? Então ele se tornou o meu trabalho, né? A minha ocupação principal realmente é essa. Então eu preciso sempre pensar em mecanismos para que ele continue de pé, né? Que eu acho que é um interesse pessoal meu também, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Então eu provavelmente vou enxergar isso de uma forma diferente de uma outra pessoa que tem a sua ocupação e que talvez esteja fazendo isso em paralelo por enquanto. Então, eu acho que são perspectivas bem diferentes, né? Então, por isso que a gente nunca pode falar para alguém, olha, tu precisa ser criativo, precisa produzir mais, precisa se ocupar. Eu acho que não é esse o caminho, né? A gente tem que ver as particularidades de cada um mesmo. É, tendo essa perspectiva que há 2 anos os experimentos impressos é o teu trabalho principal. Uhum. Chega a passar pela tua cabeça um arrependimento de ter deixado ocupações mais formais, eu vou chamar assim, para ter investido no teu projeto? E eu não estou dizendo isso como um Uhum. julgamento, aqui não é nada disso, Claro. passa pela tua cabeça, você chega a pensar nisso? Não, na verdade não, assim, porque é um trabalho que me deixa tão satisfeito que eu nunca pensei nisso como um arrependimento. Eu acho que eu não mencionei no início, né? Até então eu trabalhava como jornalista, né? Eu já trabalhava, na verdade, como freelancer há um tempo. Então, a minha ocupação era essa, né? Eu passei por diversas áreas de jornalismo e apesar de eu gostar muito do mercado, eu estava um pouco insatisfeito como as coisas estavam se desenrolando. Então, os experimentos impressos surgiu exatamente nessa época e eu comecei a tocar as duas coisas em paralelo. Só que aí os experimentos impressos foi crescendo de uma forma que eu não tinha planejado. Então, quando ele chegou num ponto em que eu não conseguia executar as duas tarefas de forma satisfatória, eu acabei escolhendo ele sem pensar duas vezes e não me arrependi porque eu tenho realmente uma alegria muito grande assim em fazer esse trabalho e receber o feedback das pessoas, seja ele positivo ou não, porque tudo vai me aprimorando, né, como profissional, assim. Então, nunca pensei, nossa, não deveria ter largado o trabalho. Sim, sim, sim. Bom, e você está falando de autopublicação e isolamento. Bom, autopublicação é o título do seu livro, né? Autopublicação aqui Desse está livro, exato. espelhado, vocês me desculpem aí. Coloquem o celular aí perto de um espelho para conseguir ler corretamente, se não conseguir. Mas está aqui essa segunda edição do Autopublicação. Eu li a primeira edição. O que tem aqui na segunda edição que não tem na primeira? E o que tem aqui que pode ajudar eventualmente uma pessoa que queira se autopublicar durante, ou pelo menos começar a Uhum. tocar um projeto de autopublicação durante o período de isolamento, Ricardo? Claro. Então, esse livro, ele na verdade, ele não foi pensado desde o começo como um livro. Ele nasceu a partir de um conteúdo que eu elaborei para um workshop que eu ministrei no início do ano passado em Porto Alegre. Então, eu estava reunindo uma série de materiais para fazer uma espécie de apostila para entregar aos alunos. E depois disso, então, surgiu a ideia de fazer o livro, porque eu fui pensando muito na minha própria experiência de trabalho, né? Eu nunca encontrei coisas muito centralizadas, assim, eu tive que ir sempre procurando, como fazer um livro, como fazer uma encadernação, o que é autopublicação, quem está produzindo, assim, são coisas que eu fui me informando no decorrer do tempo, conhecendo pessoas, conversando e trocando ideia. Então eu pensei, bom, acho que é um momento legal assim para reunir isso e fazer uma publicação, né? Então eu fiz a primeira tiragem no começo do ano passado mesmo, logo depois do curso, e foi super legal assim, porque a resposta foi bem positiva. A primeira tiragem de 100 exemplares, ela acabou bem rápido até, e eu já fui começando a pensar nessa edição que tu estava mostrando, que é uma edição que eu peguei os conteúdos todos e fui desmembrando um pouco mais para ter mais conteúdo, ter mais informações, né? Fui acrescentando coisas e também aproveitei para repaginar o projeto gráfico que ficou mais próximo do que eu queria ter feito na primeira edição, né? Então, ele é um livro bem interessante para quem está querendo se organizar como projeto editorial. Ele não vai ensinar exatamente alguém a pegar e produzir um livro ou no computador, e também não vai ensinar um passo a passo de encadernação, embora ele tenha algumas dicas no meio, mas o intuito é mesmo fazer a pessoa pensar num projeto como um todo, né? O que é o cenário, quem está disposto a consumir, quais são os canais de distribuição que eu posso usar como autopublicador.
Então, todas essas questões, algumas delas até mais burocráticas que eu fui colocando, vão ajudar quem está pensando em entrar nesse meio a se organizar mesmo. Acho que o lance do livro é esse, ajudar na organização de quem quer trabalhar com autopublicação. Então, é uma espécie, então, de reunião de conhecimentos práticos que você foi adquirindo, foi pesquisando para usar nos experimentos impressos e agora reunido aqui, organizado para todo mundo, né? Exatamente, bem isso. E o interessante é você falar como é importante a gente conhecer o processo inteiro, né? Não sei se é o caso, eu só vou te usar de exemplo aqui, mas enfim, imaginemos que você teve a ideia de fazer essas costuras imitando um curativo, pontos, né, de uma ferida. Uhum. E aí você, depois de ter essa ideia de projeto gráfico, daí pode fazer o conteúdo, enfim, você consegue fazer esse diálogo, né, da obra, fazendo a obra ser mais consistente. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Ricardo? Isso, exatamente, que a gente tem a visão 100% do que é o conteúdo, né? Quando a gente parte desse princípio de produzir a estética a partir do conteúdo, então a gente consegue viabilizar muito mais elementos, né? Que possam passar essa mensagem de forma gráfica também. Então acho que é um ponto muito legal quando a gente fala de autopublicação. E olha, é uma pena que não ter feirinha, porque eu sei, a gente já expõe o teu livro, né, os teus livros, e eu sei que esse aqui o pessoal, ele não consegue não tocar. É que nem eu estou fazendo agora aqui, sabe? Você olha aqui, você olha, será que é de verdade? Será que... Eu sempre vou checar se talvez em alguma anatomia o Ricardo não imprimiu, não desenhou, mas não, ele realmente costurou um por um, sabe? Um É por sempre, um. sempre dá. E ele causa umas reações muito, muito diferentes, assim. Tem gente que acha muito legal, tem gente que fica com um pouco de receio, porque essa coisa da ferida, enfim, do ponto, talvez não traga alguma boa memória. Então, as pessoas às vezes ficam receosas de pegar no livro, mas é muito legal. E falando um pouquinho mais desse projeto, bem rapidinho, eles são um zine de poemas, né, que eu escrevi e usei ilustrações anatômicas para fazer as colagens. E aí um dia eu estava numa feira aqui em Porto Alegre, a Parada Gráfica, e uma senhora parou na minha banca e pegou exatamente esse volume que tu está em mãos, que é o volume 3. E ela começou a ler, ficou acho que uns 20 minutos lendo, e aí em determinado momento ela olhou para mim e falou: Nossa, como tu é triste. E aí, eu pensei, nem sempre a intenção é essa, mas enfim, acaba refletindo coisas, né? Então acaba despertando reações muito curiosas. Por isso que as feiras gráficas são tão legais e tão importantes, né, da gente fazer. Claro. Isso me lembra uma vez na Bienal de Contagem. A gente estava com um zine mó ódio, né, já esgotado e tudo mais. E aí uma Uhum. senhora que estava lá na Bienal de Contagem virou assim para mim, olhou, mas por que fala de ódio? Por que você não fala de coisa mais alegre? Porque isso é interessante, né? Não É, é? mas que bom que a gente está lá para talvez, né, ampliar um pouco os horizontes ou para É, dialogar e se questionar mesmo, né? Por que falar essas coisas exato, tristes? é. Por que fazer? Vamos É conversar, um né? termômetro mesmo, é um termômetro mesmo de trabalho, né? A gente vê o que as pessoas estão recebendo e ver o que funciona, o que não funciona, né? Então, tem livros que eu fiz, assim, tem um livro que eu gosto muito que eu escrevi em 2017 que se chama Bacias Hidrográficas. É uma pequena novela que é um dos textos que eu mais curti trabalhar até hoje. Enfim, eu fiz o livro com todo carinho, enfim, né? Todo cuidado. Ele nunca vendeu um exemplar sequer, porque eu acho que Olha ele só. não Ainda traz, tem? porque eu acho ainda tem acho que um ou dois exemplares, mas eu estou trabalhando talvez no processo de ressignificação da imagem que ele tem, porque eu acho que as pessoas não compraram muito bem a ideia, porque até então tudo que eu fazia era muito visual, era extremamente visual, da coisa da colagem, da coisa manual, então as pessoas chegaram e viram aquele livro que ele era apenas encadenado com tecido e tinha um detalhe bordado na capa. Então aquilo acabava não despertando talvez a curiosidade, eu não sei. Mas enfim, eu continuo tendo muito carinho por ele.
Mas é uma coisa, né? Como a gente está falando, é o termômetro, a feira vai te dar muito esse feedback do que pode ou não funcionar, né? Uhum. É. Antes de passar para a ressignificação, e o bacias hidrográficas parece Uhum. um bom ponto para a gente falar, queria só te fazer mais uma questão sobre autopublicação, nesse momento de isolamento e tal. Eu imagino que tu tenhas aí ah, equipamento de costura, que eu tô chamando de equipamento, né, a linha, agulha, papel, As enfim, ferramentas. as ferramentas, enfim. Tem um kit básico, assim, para quem Uhum. quiser, para quem está nos assistindo ao vivo com o calorzinho do chat ou na versão gravada, que a gente vai tentar salvar e publicar no YouTube. Uhum. Tem um básico, assim, puxa, quero começar, quero fazer alguma coisa. Tem alguma. Que ele deve buscar para iniciar, hein, Ricardo? Claro. Então, partindo do pressuposto que quem está se autopublicando vai produzir, vai botar a mão na massa mesmo para fazer os seus livros, tem algumas coisas que chegam a ser quase obrigatórias, mas que as pessoas conseguem, né, trabalhar se não tiverem acesso, ou se não encontrarem, ou se não quiserem ter, né? Claro que quando a gente fala em autopublicação, nada impede, por exemplo, de tu produzir o teu material e terceirizar um trabalho, pedir para alguém encadernar o teu livro, né? É uma possibilidade, enfim. Mas eu optei por fazer todas as pontas, assim, desde escrever o texto até fazer o acabamento do livro. Então, trabalhando dessa forma, tem algumas coisas assim que são muito importantes e que vão facilitar o teu trabalho, que não é uma coisa assim que tu pode pensar, eu vou dispensar o uso disso porque eu não quero gastar dinheiro com isso, mas também Uhum, tem que pensar no quanto isso vai melhorar a tua produção. Então, tem algumas coisas assim, por exemplo, berço de encadernação, que é um equipamento que tu vai colocar o livro para fazer as perfurações da lombada dos teus cadernos para encadernar depois. Ferramenta de perfuração, né, que tu vai usar para fazer essas marcações, onde tu vai passar agulha. Agulha e linha, uma coisa bem básica, né, tu vai ter que ter sempre. Estilete, um bom estilete para fazer refile de material, ou então alguma guilhotina, pode ser até uma guilhotina comum, né, que tu pode ir fazendo os cadernos de forma separada, ao invés de fazer aquele refile inteiro, como se faz numa gráfica. Acho que o que me vem na cabeça é isso, que são as coisas que eu uhum, mais uso no dia a dia. Depois tem uma série de outras coisas que tu pode adquirir se tu quiser, como o tear de encadernação, que é um equipamento que vai facilitar a costura dos folhos, dos cadernos. Tem a prensa também, que é um equipamento bem importante, que eu, na verdade, ainda não uso, mas agora, como eu estou desenvolvendo outros tipos de encadernação, eu vou passar a usar, que é um equipamento que serve não só para prensar os livros depois de colados, como também para fazer encadernação com microserrilhas, que é aquela encadernação de miolo costurada com barbantes. Então, ela é um equipamento bem sim. legal. Mas isso tudo tu pode ir pesquisando, tem uma série de fornecedores hoje que produzem esses materiais, então é legal dar uma olhada. Eu até no livro Autopublicação eu coloco alguns contatos de fornecedores para quem quiser começar a pesquisar. Então, acho que é uma coisa legal, tu dar uma olhada antes, conversar com quem está fazendo. Não precisa sair comprando tudo de uma vez, né? Acho que é mais uma coisa que tu vai experimentando, o que que tu vai realmente querer fazer, até que ponto tu vai querer produzir aquilo sozinho. E aí depois tu vê, então, o que que tu vai querer adquirir para ter como tuas ferramentas de trabalho. Uhum. E até porque, né, tu tá falando, por exemplo, em guilhotina e tudo. Se de repente, puxa, eu não vou me autopublicar porque eu não tenho guilhotina. Pô, dá para ir numa Uhum. papelaria e tudo mais, né? Ou achar alguém, se bem que agora, Claro, durante o isolamento, complica bastante. é, fica um Mas, pouco enfim, mais tentar difícil. achar um pouco mais difícil. Mas dá para se É, virar também, né? Dá pra começar de algum dá, com jeito, certeza. que às vezes a pessoa fica, não, só quando eu tiver o meu equipamento completo aqui, o meu ateliê cheio de tudo que eu preciso, mas não, É, dá para ir, né? Dá a para ir coisa indo. dá, com certeza. A coisa da guilhotina é muito legal, porque ela realmente facilita muito, agiliza muito o teu trabalho na coisa do refil do livro, né? Eu só fui adquirir uma no ano passado, mas é uma bem intermediária, assim, realmente por questões de falta de espaço, eu não tenho como comprar uma semi-industrial, que seria o ideal, assim, para fazer um refil de um livro inteiro e isso ia agilizar muito mais a finalização de uma publicação e ter uma tiragem até maior, quem sabe. Mas, enfim, é perfeitamente possível se virar com uma outra mais barata dessas que tu acha em qualquer papelaria.
Ou então, se tu quiser ter mais trabalho mesmo, fazer o refilho com estilete, daí tu vai fazendo caderno por caderno, depois faz a junção do miolo, também dá para fazer essa opção, né? Tranquilamente. É. Ressignificação de materiais, hein? Você já tocou nesse assunto sobre o Baci, uma novela que eu não conhecia, aliás, eu acompanho teu trabalho, não sabia. Ela saiu pela Foi. Experimentos Impressos, ou Ricardo? Foi pelos Experimentos Impressos. Acho que foi o primeiro texto mais longo que eu produzi, na verdade. Eu estava no meu segundo ano de Experimentos Impressos e eu até então trabalhava só com pequenos contos e poemas. Então eu fiz esse livro, eu até deveria ter separado ele aqui, na verdade eu acabei me esquecendo para mostrar. Mas ele foi um livro que ele foi pensado de forma diferente, ele foi impresso na orientação horizontal, né? Ele não é um livro vertical, então ele tem encadernação na lateral, assim, tem um formato um pouco diferente e foi E um assim, processo né? legal de experimentos. Exatamente, ele é como se fosse um A5, né, virado. Então ele tem esse processo diferente de manufatura e apesar de não ter dado muito certo, né, pegando esse feedback das feiras, foi um trabalho muito legal de fazer. É por isso que eu tenho pensado bastante em repensar a coisa do projeto gráfico, porque eu acho que talvez daquela forma realmente ele não ajudava a contar o conteúdo do livro. Então, por isso que talvez ele não tenha funcionado tão bem. Bom, e aí esse fato de você está falando não ter dado certo é até um argumento em prol da pequena tiragem, da tiragem artesanal, né? Quer dizer, É. num processo offset, que é da maioria dos livros que Uhum. tem em livraria, vamos chamar assim, você estaria aí É, com 1.000 e tantos livros, ou, né, no seu quarto, enfim. E aí, com a questão de fazer de pouco em pouco, aí tem essa vantagem de, puxa, fiz claro, aqui 5, 10, não vendeu, bom, são 5, 10, né? Tudo bem. Mas, exatamente. Isso é muito importante para a gente que está trabalhando com tiragem pequena, porque a gente não tem muita grana para investir numa tiragem muito grande, geralmente, então, né, a gente já elimina esse possível problema. Ou até mesmo se quiser modificar alguma coisa no meio da tua publicação, tu tem essa possibilidade, né, com uma tiragem pequena, fazendo de pouquinho em pouquinho. Então, isso é bem, bem útil. sim. Então você quer promover uma ressignificação deste livro a partir de um novo projeto gráfico. Dá para descrever assim o seu ato? É, de um novo projeto gráfico. Eu cheguei até a pensar em trabalhar um pouco mais no conteúdo desse livro, talvez detalhar algumas outras coisas, mas eu acho que eu vou focar mais no projeto gráfico mesmo, porque o livro foi pensado por bastante tempo, ele foi fechado daquela forma. Acho que não seria nem justo, né, mexer na forma como ele foi escrito até então, porque eu acho que essa parte acabou ficando resolvida. Eu acho que é mais a função de pensar num projeto gráfico novo, assim. Eu até costumo falar bastante sobre isso quando eu estou conversando com as pessoas sobre autopublicação, que eu, para fazer um livro, eu tenho que priorizar primeiro se eu vou ficar satisfeito e feliz com o projeto gráfico que ele tem, né? Então eu não vou ficar pensando sempre, meu Deus, será que alguém vai gostar e vai querer comprar, sabe? Acho que a questão não é essa. Eu preciso saber, entender que ele funciona e que para mim tá legal. Claro que nesse caso eu pensei em repaginar o visual do livro, porque eu gosto tanto dele que eu queria que mais pessoas tivessem contato. Queria muito receber o feedback desse trabalho, porque ele foi um trabalho feito até com um pouco de preocupação. Era o primeiro texto mais longo que eu estava trabalhando, então eu senti que ficou uma coisa pendente com relação a ele. Então é um livro que eu vou voltar a trabalhar sim. E tem algumas outras coisas que eu cheguei a trabalhar que também não deram muito certo, que eu deixei para trás. Essas coisas realmente viraram passado, mas acho que esse é um livro que eu ainda quero voltar, assim. Você acredita que vale a pena É, investir acho que nele, né? vale. E você está falando uma coisa muito interessante que você ensina. Aliás, você dá oficinas, né? Outra coisa que a gente não Uhum. mencionou, mas você dá diversas oficinas, algumas delas aqui na Sala Tatuí, inclusive, já foram dadas. Isso, exato. Mas ter esse orgulho do livro, ter uma satisfação, né, da publicação, dizer, puxa, eu gosto e tal, eu acho que isso é transmitido também nessa hora de oferecer a publicação nas feiras, ou Uhum. até para
para livrarias, vai? Quando tu passa a dizer, poxa, Claro. esse livro aqui a gente gosta, né? Eu acho que ele fica imantado Uhum. com essa energia e até facilita na circulação dele. Não sei se é um delírio meu, Ah, mas enfim. não, sem dúvida, isso super acontece, assim, a gente fica muito feliz em estar apresentando um projeto, a gente quer falar muito sobre ele. Então, nas feiras eu nunca poupo palavras, assim, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu sempre explico muito, assim, falo de todo o processo criativo do livro, o que que me inspirou, etc. Então, eu acho que é um momento muito legal. Então, eu acho que eu transpareço isso, eu fico realmente bem feliz em falar sobre cada uma das coisas que eu publico. Então, é uma impressão muito real mesmo. É, então. E tem outros materiais que você quer ressignificar ou que você está sentindo que estão sendo ressignificados pelo tempo, pelo Hum, momento, pelo. hum. Enfim, porque passa o tempo, as coisas de repente viram outras, né? Me vem à cabeça, por exemplo, o É, seu kit gay, né? Que teve um claro. entendimento numa época, talvez hoje as pessoas já não tenham tão fresca a ideia dá para chamar Uhum, de ideia, né? Enfim, estou sendo muito bonzinho. A ideia do kit gay, que foi uma invenção, que você transformou numa realidade, uhum, enfim. Tem outros materiais que você está sim. sentindo essa ressignificação? Então, falando sobre ressignificação, vocês tinham postado, né, nos stories uma publicação que se chama Dossiê Afetivo, que nasceu justamente desse processo, assim, de ressignificação. Ele não nasceu a partir de uma ideia que eu já tinha, na verdade, eu fiz um processo de ressignificação de materiais mesmo, que é uma coisa que eu costumo fazer com frequência, que é ir numa papelaria, numa livraria, enfim, em qualquer outro lugar, e pesquisar materiais e ver de que forma eu poderia usar aquele material e transformar numa peça de integrante de um livro. Então, o dossiê afetivo nasceu assim, eu peguei aquela capa que é uma pastinha, na verdade, é uma pasta A4 que foi transformada e virou aquele tipo de fichário. É óbvio que isso poderia ser feito com qualquer outro tipo de papel e corte, mas eu estava querendo transformar, né? Então, a capinha dele é uma pasta A4 que foi cortada, dividida ao meio e dobrada em duas. Algumas coisas no processo não funcionaram muito bem, então fui adaptando, mas o processo todo foi esse. Eu fui usando materiais que eu tinha em casa também. Ele é um livro que ele não nasceu a partir de um planejamento de papel, de coisas que eu precisaria adquirir. Então, enfim, pouca coisa, na verdade, foi adquirida. Então, eu tinha muitas coisas já compradas em casa que eu fui transformando para que virasse o dossiê afetivo. Opa, balancei o fio aqui. Tudo bem, Então, tudo ele bem. tem essa cara Aqui então. de ressignificação mesmo. Uhum. Ah, que legal de É. pegar esse material e trabalhar ele, né? Como é que está sendo Uhum, o exatamente. feedback das pessoas para esta publicação, que pelo jeito é do segundo semestre de 2019, né? Pelo que diz aqui Isso, na ele data. nasceu ano passado e o retorno desse livro tem sido muito legal, assim, porque as pessoas, mesmo que elas não tenham a ver com a história toda que é contada nessa publicação, elas meio que refletem sobre o tema e me escrevem depois de terminar a leitura e falam, nossa, esse livro tem aspectos muito verdadeiros que poderiam ser a vida de muitas pessoas, então não só a coisa do texto, mas também a parte gráfica. Então, as pessoas têm me dado um feedback muito legal. Então, acho que isso me dá Hum. um combustível, assim, para experimentar outras coisas também. Que na verdade foi também mais ou menos, ou vamos dizer assim, foi um raciocínio que tinha no Kit Gay para adultos, né? Que Exato. você pegou. A coisa que mais me chama a atenção, eu já te falei isso, mas enfim, eu repito, tinha até os seus CDs, né? Sim, Da sua coleção particular aí. aham. O Kit Gay que eu tenho, eu acho que tem um CD da Celine Dion lá. Olha, Enfim, então, é verdade. então, quer dizer, você pegou esse material, colocou ele num novo campo expressivo, né? Quer dizer, o segredo da Celine Dion é o segredo da Celine Dion, ponto, fora, né? Mas Sim, agora, ele dentro exato. de uma caixinha que diz isto é um kit gay, você ressignifica esse material, né? Isso é muito, muito bacana. Exatamente.
E aliás, o Kit Gay é uma coisa que eu fiquei realmente me perguntando se valeria a pena fazer uma segunda edição, porque, né, quando eu fiz ele em 2018, tinha todo um contexto, né, favorável enfim, estava proporcionando um debate sobre isso, então acho que ele Uhum. foi num momento bem interessante, bem propício. Aí, passado o tempo, eu fui me perguntando, né, eu estava quase acabando a edição, eu pensei, será que vale a pena ou não vale? E aí, enfim, acabei resolvendo fazer uma segunda edição com uma tiragem um pouquinho menor para ver se ia funcionar ou não. E até o momento ainda tem funcionado, porque ainda é uma questão bastante presente na mente das pessoas, essa história toda do kit gay. Então ainda está funcionando. Então eu fiz essa tiragem menor, mas ela é uma tiragem que tem algumas coisas diferentes. Tem uma publicação a mais, tem adesivo, enfim, continua lá a coisa do CD. Então, acho que é uma publicação legal, assim, pelo menos por mais essa tiragem ainda tá tendo chão. Que legal, que legal. Bom, Ricardo, já estamos nos encaminhando para os finalmente desta live, mas eu não queria deixar de falar do último tópico que você propôs aqui, a Uhum. sobrevivência dos zines e livros, né? É, você, para falar de sobrevivência, parece que você está, que tem aí por baixo da frase, da provocação, uma ameaça, um risco, enfim, o que você estava pensando quando propôs esse assunto, Ricardo? Eu acho que o principal ponto que leva a gente a fazer essa discussão, acho que é o momento que a gente está realmente vivendo agora, né? Acho que a coisa do livro ter fim é um assunto que, na verdade, já está debatido e o livro não vai ter fim, o livro impresso. Acho que ele vai continuar sempre, ao contrário de outros suportes que tiveram uma queda, alguns outros, como, por exemplo, o vinil, né, que teve uma queda de produção e que depois voltou, enfim, a ser produzido. O livro sempre continuou, o livro impresso sempre tem o seu espaço, mas a gente fica pensando até que ponto que o livro independente e o zine, que é um produto tão experimental, vai ter chão, né? Vai ter demanda. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo acabou colocando essa discussão um pouco mais em evidência. Eu tenho conversado com outros produtores, outros escritores, e pensando, né, como é que a gente vai se posicionar diante disso tudo, porque a gente às vezes até se sente um pouco mal, né? Será que é o momento da gente trabalhar a coisa do livro? Talvez as pessoas tenham outras prioridades ou não. São discussões que surgiram assim, né, de forma aleatória, mas a gente percebe que a arte como um todo, a cultura tem um papel muito importante em momentos como esse, né? Porque as pessoas procuram uma forma também não vou dizer se isolar, mas de fugir um pouquinho daquela realidade que às vezes é tão pesada, né? Então acho que é um momento de tu ter uma leitura, de tu assistir um filme, de tu maratonar um seriado, que são pequenos prazeres que a gente pode se dar. Eu acho que o livro e o zine, enfim, as artes gráficas como um todo, tem um espaço bem importante ainda nesse, nesse momento. Então, quando a gente fala, será que vai sobreviver? Eu acredito que sim, né? A gente precisa só encontrar formas de chegar até as pessoas. Acho que o desafio mesmo é esse. Como é que a gente vai se aproximar, como é que a gente vai se posicionar, porque é um momento de continuar trabalhando, de continuar criando coisas. Para os outros também terem esse momento e para a gente também, né? Não ficar com nossos projetos parados, que é importante para a gente também, né? Nas conversas que tu disse que anda tendo com artistas e tudo mais, quais são, estão surgindo algumas ideias? Quais são as impressões que estão surgindo desses debates que tu tem participado, Ricardo? Então, tem muita gente que realmente está se dando um tempo porque se sente um pouco travado para criar, para produzir coisas novas, mas tem muita gente que está fazendo já o caminho inverso, assim, está trabalhando com um pouco mais, enfim, está trabalhando mais do que costumava porque está sentindo que é um momento importante para si também de lidar com tudo que está rolando. E eu acho que é isso, assim, as pessoas estão encontrando um espaço legal para criar suas coisas, mas todo mundo sentia um pouco essa dificuldade, será que eu estou fazendo certo ou não? E eu acho que uma forma meio central que todo mundo está colocando agora é a questão online mesmo, está todo mundo
se antes não via como algo importante, agora está viabilizando mais, que é a questão das suas redes sociais, que eu acho que é o canal que todo mundo agora vai, por um bom tempo, né, fazer uso. E as parcerias de trabalho, né, que também tem sido um suporte super importante, fundamental para o trabalho continuar vivo. Então, acho que esses são os dois pontos principais assim, que todo mundo está colocando em pauta. Uhum. Mas o pessoal que tu tem conversado está mais um pouquinho mais pessimista e tudo mais, porque no final das contas, e eu até imagino se há um pessimismo já Uhum. justificando, porque a gente Uhum. trabalha com essa coisa antiga, né? Papel e Uhum. tinta é uma coisa velha pra caramba, né? É um Sim, formato, por mais que, claro, continuam atuais, continua, né? A gente fala velho, parece que já está para se aposentar, mas ele é tradicional e ele superou uhum. o teste do tempo, né? Os livros e Claro. tudo mais. E de repente você ser obrigado aí, ser convidado pelo Ricardo, pelo João, por todo mundo a dizer, tem que estar online, tem que estar em rede social, vai ter gente que vai ficar um pouco, poxa, não é, puxa Claro, vida, com né? certeza, né? Porque ou porque não gosta, ou porque não é uma coisa que esteja muito habituado, e é perfeitamente compreensível, né? A nossa geração não foi treinada para estar muito atuante, presente numa plataforma tão nova, assim, tão até complexa, né? De se entender alcance, enfim. Mas se for uma coisa que talvez se prolongue por mais tempo, eu acho que vai acabar se fazendo realmente bem necessária, assim. Então, pelo menos em termos de divulgação e de compartilhamento de ideias, eu acho que as pessoas vão acabar adentrando um pouco mais a fundo nisso tudo. Uhum. E está falando até, em outro momento, você mencionou que se precisar chamar ajuda de alguém, né, que não é o teu caso, tu Uhum. resolve 100% das tuas publicações e tal, com encadernação e tudo. Também acho que não é demérito nenhum, né, quando você pede ajuda Não, de alguém, claro que ponto. não. Primeiro ponto. E segundo, talvez essa ajuda seja para chamar alguém para te ajudar nesse universo online. Acho que não Claro, é, exatamente, eu acho que não é não é nenhum problema. vergonhoso, né? Não é vergonhoso, não é, Não, de puxa, eu forma preciso de alguma. ajuda, né? Não, me ajuda aqui que eu não sei. Enfim, Claro, tentar aprender, né? Tentar é. entender, Eu mas acho pedir ajuda, né? fundamental, inclusive, né? É importante estar aberto para isso, né? Tu saber que tu precisa em algum momento de ajuda e que tu, por mais que tu tenha experiência, sempre vai ter alguma coisa que tu vai precisar desenvolver e aprender, né? Então, acho que isso é importante, ter consciência. Sempre vai ter É, alguma coisa nova para te incluir no teu repertório. é verdade, é verdade. Nunca, agora, por Hum. exemplo, a gente está aprendendo a fazer live para poder conversar Né? com os amigos e tudo mais, né? Coisa que antes era simplesmente Exatamente. chegar na mesa da Experimentos Impressos e dizer, e aí, cara, tudo bem? Agora a gente está aprendendo a fazer live, a É, trabalhar de maneira remota, enfim, né? Mais um exatamente. aprendizado. Nos adaptando. É isso aí. Ricardo, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer depois que tudo isso passar? Digamos que amanhã resolveu, está todo mundo imune, chegou, mandaram aí via fax para todo mundo, dizendo, olha, todo mundo imune, acabou. Qual que seria a primeira coisa que você ia fazer, cara? Ah, então, sair para rua sem medo, assim, acho que é a primeira coisa, né? Porque hoje a gente sai para rua para fazer coisas mais essenciais e a gente fica completamente paranoico, né? Então, acho que sair para rua sem estar com receio de que alguma coisa vai acontecer vai ser a primeira medida. Aí depois eu quero percorrer as lojas, os fornecedores, quero ter contato com as outras pessoas e, né, que o calendário de feira seja restabelecido depois de tudo isso, porque realmente é uma coisa que tem feito bastante falta para a gente. Então, acho que as primeiras coisas que eu gostaria muito de fazer depois que isso tudo passasse. Claro. Pô, eu te Hum. perguntei isso e agora peguei meu chimarrão aqui. Eu tomo chimarrão de maneira Uhum. individual aqui no escritório da Lote É, 42, da Sala Tatuí. Mas eu sei muito bem, né, que é uma bebida coletiva. Será que matou? A Covid matou
a roda de chimarrão, Ricardo? Tu que tá aí na terrinha ainda, Olha, me fala sobre isso, por favor. olha, a ideia é que isso não seja compartilhado, porque realmente eu não tomo, tá? Eu vou te falar, vou te confessar que eu nunca gostei muito de chimarrão, mas ela é uma coisa muito coletiva, realmente. Ninguém bebe chimarrão sozinho. Então, mas eu acho, tá? Eu acho que ninguém deixou de praticar isso na medida do possível, porque as pessoas ainda estão muito, eu não sei que termo usar, né? Talvez teimosas, assim, com relação a tudo que está acontecendo. Alguns hábitos não foram abandonados. Eu acho que o chimarrão é um deles, tá? Então as pessoas devem continuar compartilhando, assim, sem dúvida. Mas não Olha façam isso, só. tá, gente? É, mas eu achei que tá todo mundo apavorado. Aí, então, no sul, você tá querendo me dizer que o Não. pessoal tá meio gripezinho Eu ainda? vejo muito, tá, total, assim, eu vejo muito por todas as vezes que eu preciso ir à rua, assim, tipo, eu tomo todos os cuidados, pego minha máscara, levo álcool gel pra rua, mas tem muita gente levando super de boa mesmo. Se tu for na orla do gasômetro lá do Guaíba, é um dia normal, assim, de final de semana, se tiver sol, as pessoas estão lá se aglomerando, entendeu? Então, tipo, não teve muita mudança. Assim, acho que no primeiro mês a gente realmente sentiu que as pessoas estavam em casa, tu ia na rua e era uma coisa muito sem movimento. Hoje tu vai para qualquer coisa e é um dia comum e não tem muita gente usando máscara, entendeu? Então não há eu acho que não há essa percepção de que nós estamos vivendo um perigo, pelo menos por parte das outras pessoas. Isso é meio Que triste, né? coisa. Porque, é, Aqui em São Paulo foi decretado esse mega feriado, né? Eu uhum, espero que ele tenha esse efeito didático, assim, de dizer para as pessoas, olha, foi antecipado um monte de feriado, não é à toa, né? uhum, Nunca isso foi feito exato. antes, tem uma razão para isso. Vamos ver se você entende agora qual é essa razão e aí a partir disso começa a ligar os pontos e entender que a coisa é muito séria e que ninguém faria isso É, uh, por nada, né? por nada, sei lá, né? Enfim. Ricardo, Exato. muito obrigado. Tem alguma coisa que você queira falar que eu não te perguntei? Enfim, algum recado sobre experimentos impressos? Enfim, fale-me o que você quer falar e que eu não perguntei, por favor. Sei que a sua conexão Então, eu vai só deixar porque queria. deu aquele girinho aqui e agora voltou. Pronto. É, tá bom. Não, só deixar então, eu sempre falo, né? Eu quero deixar um canal bem disponível para todo mundo que quiser perguntar alguma coisa, ou que tiver alguma dúvida sobre autopublicação, enfim, quiser alguma dica, algum lugar que possa pesquisar, que possa ler algum conteúdo ou material para comprar, enfim, quem quiser me perguntar alguma coisa, só mandar uma mensagem ou um e-mail, né? Pode chegar no perfil do Instagram mesmo, que eu sempre respondo as mensagens de lá. Então, por favor, quem quiser alguma coisa, estou à disposição. E obrigado mesmo pelo convite, fico super feliz de participar desse projeto com vocês. Legal, a gente que te agradece, Ricardo Rodrigues, Hum, então. hum, Tchau, vou encerrando aqui, vou te hum. tirando da live, eu vou dar um recadinho final só de teimoso aqui, porque na verdade eu esqueci de falar uma coisinha no começo. Eu falei para vocês que isso aqui é parte do Tatuí em Casa, falei dos brindes, né? Mas eu não falei, olha só, minha gente, que compras acima de R$ 100 vão receber este jornal Filme Noir. Tem poucos exemplares, tá? Tem poucos, do Roberto Pitella, lá da Quase. Enfim, tá aqui outro recado, além de descontos, além de brindes, além de sorteios, né? Tá aqui o brinde dos marcadores de páginas, tá aqui o brinde do Zine, do Rodrigo Cuyama. Enfim, Tatu em Casa, toda segunda, toda quinta, tem live aqui no Instagram da Banca Tatuí, às 4h20, 16h20. Legal, minha gente? Agradecendo mais uma vez Ricardo Rodrigues e até segunda-feira. Aproveitem o mega feriado se você é de São Paulo em casa, comportando-se. E se não for de São Paulo, você também fica em casa, por favor, nos ajude. Beijo, gente. Tchau.